Bem, irmãos, tá aqui o nosso querido Gabriel. Toda a oportunidade que tenho com ele, né, de conversar, a gente bate uns papos aí fora de contexto, né? E eu falo para ele assim: o que você quer comigo, eu quero em dobro para você, né? E aí, hoje eu vou falar a mesma coisa para você. O que você quer comigo, eu quero em dobro para você. Quero que Deus te abençoe, quero que Deus te cuide, né? Quero que você seja muito feliz, meu irmão, porque eu tenho certeza que tudo isso você quer para mim. Então, quero em dobro para você. Vamos levantar aqui, vamos orar, né? Por essa pessoa especial, nosso irmão em Cristo, que vai trazer essa mensagem para nós hoje. Vamos orar por ele? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos apresentando a vida do Teu Filho, Gabriel, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já tratou com ele, nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai usar poderosamente. Por isso, Senhor, nós só pedimos, guarda, Pai amado, guarda aqui neste momento, para que tudo que seja passado, Senhor, faça o efeito que o Senhor propôs na eternidade em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade, né, de estar trazendo o que será o fundamento, e que é o fundamento das nossas vidas, né? E que nessa liturgia do culto é considerada a parte mais importante, por ser a palavra e ser o que nos alimenta. Eu vou tratar hoje sobre um assunto, né? E se eu fosse colocar um título, eu colocaria o caminho do peregrino, ou a vida do peregrino, que também poderia ser a nossa vida, né? E aí eu vou tratar de uma narrativa desde do que éramos antes, do que somos com Cristo, do que devemos buscar agora com Ele. E a gente vai passear bastante pelo livro de Romanos. Então, se vocês já puderem ficar de prontos aí para a gente poder desfrutar um pouco do livro de Romanos. E aí depois eu vou entrar em outro livro, aí os irmãos abram também. O Dubel já orou, mas eu vou fazer mais uma oração aqui para a gente poder iniciar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado porque o Senhor achou graça em mim e me concedeu essa oportunidade tão importante, Pai. Obrigado, e eu agradeço também pelos que estão aqui hoje, pelos que vieram buscar um pouco mais de Ti. E eu peço para que o Senhor me use como uma voz do Senhor, Pai, aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Bom, eu vou começar falando sobre uma reflexão que eu tive, e acredito que é de grande valia também a todos. Numa estrada, numa jornada, às vezes tão importante quanto saber para onde nós estamos indo é saber de onde viemos. Em algum determinado momento pode ser que a gente se depare com uma bifurcação, ou para um lado ou para o outro. E se a gente tiver certeza de onde a gente veio, talvez já fique mais fácil escolher, porque a gente vai olhar e falar assim: bom, aquilo ali se parece de onde eu vim e eu não quero voltar para onde eu vim. Então, eu vou começar trazendo sobre essa importância de saber de onde nós viemos, para também sabermos para onde estamos indo, e quando estivermos no caminho certo, dermos valor também para onde nós estamos. E eu gostaria de começar falando sobre algo que aflige a todos nós, né, que é o pecado. O pecado, ele é inato ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma, por conta da queda, né? E na linha teológica tem dois tipos de teoria, que seria que a pessoa já nasce com o pecado tatuado na alma, a pessoa que já nasce com a inclinação para o pecado. E é uma diferença sutil, mas que traz um efeito bem diferente. E na pregação de hoje eu vou tomar como linha de raciocínio a que a pessoa nasce com a inclinação para o pecado. Agostinho de Hipona diz que o ser humano nasce com a dupla capacidade de pecar ou de não pecar. Então, a mesma coisa na nossa vida. Em um determinado momento, nós tivemos a opção de escolher pecar ou não pecar. E acredito que todos aqui, se alguém não fez isso, pode levantar a mão que eu vou querer aprender. E nós escolhemos pecar, com certeza. E nós pecamos com o objetivo de pecar, nós pecamos voluntariamente, conscientemente e determinadamente. Nós pecamos sabendo o que nós estávamos fazendo. E nesse momento do pecado, que seria a nossa queda pessoal, nós escolhemos o pecado em detrimento da justiça. Conhecendo ou não a palavra, nós sabíamos que o que estávamos fazendo era errado, e mesmo assim escolhemos pecar.
E eu vou tratar também sobre a natureza do pecado. O pecado, ele nasce de uma ideia. Em um determinado momento da nossa vida, a gente se depara com uma situação e a ideia de satisfação, a ideia de prazer, ela toma conta do nosso ser e abandona qualquer princípio, qualquer ideia, e nós escolhemos, né, sempre ou na maioria das vezes, o pecado. E essa ideia, esse desejo, essa expectativa nos faz acreditar que compensa deixarmos de lado a justiça para um prazer passageiro, que é o pecado, né? E o pecado, fazendo uma analogia aqui, ele seria como um câncer. O câncer, ele é uma célula que nasce defeituosa e vai se espalhando por todo o corpo. E vai tomando forma e vai se espalhando, vai se multiplicando. Até um momento que ela já toma um órgão por completo e já vai tomando outro órgão. E aí quando a gente vê, a única saída é a morte, né? E o pecado, ele é como um câncer. E ele inicialmente ele usa o desejo como um estímulo. O desejo, a expectativa é um estímulo, mas com o decorrer do tempo, essas células eles vão se multiplicando e o desejo não é mais um estímulo, mas o desejo é um instrumento. E aí, a partir disso, todo momento que nós temos o desejo, ele é convertido para o nosso extravio, para a nossa queda, e perdemos a direção. E então, numa analogia simplória aqui, o pecado ele é como um câncer que se espalha e vai tomando conta do nosso corpo até o momento que o nosso fim é apenas a morte. E o pecado ele tem uma característica típica, né, dele, que é a reincidência. Ele tem esse efeito em nós. Uma vez que nós pecamos, é praticamente impossível que a gente não peque novamente, né? Nós sempre reincidimos nesse pecado. E essa reincidência do pecado, ela gera um efeito em nós que é a insensibilidade, né? Ou a perda da sensibilidade. Nós vamos pecando e reincidindo, e em um determinado momento a gente já não sente mais que o que estamos fazendo é errado, ou a gente já não sente aquele desconforto inicial. E a consequência disso, meus amigos, é que nós definhamos espiritualmente e nos afastamos de vez daquele caminho que era a justiça. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. O salário aqui ele traz a ideia de recompensa, de destino, de consequência. Vou abrir aqui para a gente poder ler. Romanos 6, versículo 23. E eu vou ler só a parte A mesmo. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é esse. A recompensa por agirmos sempre na injustiça, sempre no pecado, é a morte. E esse salário, essa recompensa, ele é praticamente imediato. Essa reincidência do pecado traz uma recompensa muito rápida. Gostaria que vocês abrissem também em Efésios 2. Depois a gente já volta para Romanos. Todos acharam? Sim? Efésios 2 diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. E por diversas vezes a gente lê esse versículo, mas a gente não se atenta a essa parte final. Assim como assim porque somos seres humanos como os outros, nós estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Esse era o nosso destino. Uma vez que caímos, uma vez que reincidimos no pecado, esse era o nosso destino, o nosso fim. E
Então ficamos perdidos nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, nas nossas próprias expectativas, nos nossos próprios achismos, e isso nos distanciou do caminho. Então aquele câncer, né, numa analogia, já tinha tomado conta do nosso corpo, e o nosso destino era o castigo eterno, nosso destino era a morte. E se formos analisarmos, talvez a única coisa que sirva para alguém que tem esse problema, ou que, no caso um câncer, né, ou a gente for trazer para o pecado, talvez uma solução seria mostrar onde está o câncer. Se ele está aqui no rim, se ele está no fígado, e assim como o pecado. Então, a gente, para sair desse ciclo, né, a gente precisa saber onde a gente está errando. E a gente precisa de algo que traga luz aos nossos erros, algo que aponte os nossos erros. Então, vem a lei de Deus, e ela serve para isso. Esse é o papel da lei. Em Romanos 7:7, se vocês puderem abrir. Esse trecho aqui de Romanos, ele é muito rico, mas a gente vai ficar só com a primeira parte desse versículo 7. O título é A Lei e o Pecado. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Bom, Paulo deixa claro aqui que a lei ela serve como uma luz, como uma pessoa que detecta os pecados, né? Aponta onde estamos errando. É para isso que serve a lei. Ela vem para elucidar em nós o pecado. E essa elucidação, esse apontamento, essa amostra, quando a gente deixa o pecado à mostra, ou quando nos é apontado onde estamos errando, esse ato nos constrange perante a presença de Deus. Porque nós sabemos, nem que seja no fundo do nosso ser, que o que a gente está fazendo é errado. E esse constrangimento nos aproxima de Deus de uma forma como se fosse um empurrão. Nós somos empurrados e ajoelhamos. Esse é o papel da lei, é apontar em nós onde estamos errando, para que assim, nem que seja por força, que a gente caia e se constranja a Deus. A lei, ela mostra, ela aviva essa nossa natureza caída e extraviada. E é importante nós sabermos disso, porque a partir do momento que nos lembramos de que essa é a nossa natureza, nós nos lembramos também de que Deus não tem esse plano para nós. Deus tem o plano de nos modificar, de nos reavivar, de nos trazer uma novidade de vida, né, como o irmão Dubel trouxe. Tem uma frase de um homem famoso chamado Charles Spurgeon, acredito que você já tenha ouvido falar também, e ela é interessante. Ela diz assim, quando a lei entra no coração de um homem, ela também revela o seu pecado num relevo muito forte. Ele nunca viu o seu pecado ser tão sombrio quanto agora vê que ele é. A vara é torta, mas você não percebe o quanto ela é torta até que você coloque uma régua reta ao lado dela. E isso se aplica diretamente a nós. Nós estávamos perdidos, nós estávamos fora do caminho, e essa lei, que é uma régua, digamos, divina, né? Uma régua que não se curva aos tempos, não se curva às tradições, aos costumes, ela é reta e ela nos aponta. Ela serve para mostrar que estamos tortos, que estamos extraviados, que estamos fora do caminho. Ela revela a qualidade da nossa conduta, né? Nós olhamos a lei, analisamos a nós mesmos e vemos o quão perdidos estávamos, né? Em Romanos 3:23, né? Vou ler aqui para a gente bem rapidamente também. Diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. E aqui ele coloca sem exceção. Em um outro versículo ele diz que não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, não há um que queira a Deus. Então isso não cabe exceção. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus por conta do nosso pecado. E só há um jeito de sabermos o quão tortos nós estamos, o quão perdidos nós estamos, que é por meio da lei, que aponta em nós onde está errado. A lei, quando ela entra em nossos corações, ela faz o pecado abundar em nós. Ela mostra
aqui está errado, aqui está errado. Até coisas que às vezes a gente nem imaginava que estava errado, mas ela aponta em nós. Porque ela é reta, ela não se curva. E nós somos seres que qualquer coisa a gente já quer achar desculpa, já quer achar alguma justificativa. Então a lei, quando ela entra em nossos corações, ela faz o nosso pecado abundar, ela traz à tona. E quando o nosso pecado ele é abundado em nós, e aí então vem uma notícia boa. Vamos abrir em Romanos capítulo 5, versículo 20. Diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Isso é uma bênção para nós. Sabemos que estávamos perdidos, tortos, extraviados, fora do caminho, tomados por nossos desejos, por nossas vontades. E a lei vem apontar isso em nós, a lei faz abundar em nós isso. Ela nos joga um balde de água fria. Mas a graça de Deus, ela é aquela manta quentinha que coloca em volta de nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa é uma promessa, meus amigos, que ela é imprescritível. O tempo não consegue desfazer, as nossas vontades não conseguem desfazer, por mais que a gente não possa acreditar, mas isso é a verdade. E é isso que deve nos mover. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a lei, que antes nos servia como um detector de pecados, como um avaliador de conduta, agora, constrangidos pela graça de Deus, constrangidos pelos nossos pecados, envergonhados por conta da nossa conduta, a lei, agora ela nos serve como tutor. E ela nos leva diretamente a Deus. É o que fala aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Vou começar do 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E é engraçado esse duplo efeito da lei. Em um determinado momento ele nos constrange, ele nos mostra como estávamos errados, mas depois desse constrangimento, depois dessa rendição, depois de quando nós avaliamos a nós mesmos e vemos quão errado estávamos, essa lei nos serve de tutor, nos serve de mestre, nos serve de condutor. Essa lei ela nos conduz a Cristo mediante a fé. O fim da lei é Cristo. A lei é inspirada por Deus, né? A expressão de amor máxima de Deus foi enviar o Filho dele por nós. Vou citar mais um teólogo aqui, um teólogo suíço. Ele diz que, chama Karl Barth, ele diz que a palavra Cristo é a palavra revelada e a Escritura é a palavra escrita, que na pregação torna-se palavra anunciada e viva, sendo acessível mediante um ato de fé. Então Cristo ele é a palavra revelada, ele é aquele que cumpriu tudo o que estava escrito. E a palavra escrita, ela é a própria Escritura de Deus. E na pregação, né, quando a gente prega a palavra, ela se torna anunciada e viva, e se torna acessível a nós, mediante um ato de fé. E esse ato de fé, ele vem escoltado, ele vem acompanhado por um arrependimento genuíno, que é necessário para que nós possamos nos aproximar de Deus. Em Gálatas 3, versículo 26 e 27, diz assim, confirma, né, essa questão de que ela é acessível mediante um ato de fé. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes
de Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a palavra, a lei, quando ela entra em nossos corações e nos aponta o nosso pecado, nós ficamos constrangidos a mudar de vida, a começarmos a escolher a justiça ao invés do pecado. E essa mudança, ela vem mediante um ato de fé, mediante um ato de arrependimento. E reparem na mudança de cenário. No começo, nós estávamos destinados ao castigo de Deus. Destinados ao castigo de Deus. Estávamos completamente perdidos. A gente não poderia fazer nada. Nada que a gente fizesse faria a gente merecer algo desse tipo. Mesmo se a gente tomasse uma atitude correta pro resto das nossas vidas, tudo que nós fizemos já anularia isso. Mas a lei vem para apontar em nós onde estamos errando. E esse apontamento, ele gera um constrangimento. E esse constrangimento, mediante um ato de fé, nos torna acessível a Cristo e ao seu sacrifício. E esse ato de fé, ele necessita também de um arrependimento genuíno. Uma prática diária que nós temos que tomar, de olhar para nós mesmos, analisarmos a nós mesmos e, com base na lei, com base no sacrifício de Cristo, sabermos que nós precisamos mudar. E isso é diário. Esse ato de rendição a Deus, esse ato de arrependimento, ele deve ser diário. E a partir disso, a partir desse ato de fé, escoltado, acompanhado, seguido de um arrependimento, ele nos faz ter paz com Deus. Antes, estávamos destinados ao castigo de Deus. Agora temos paz com Deus. A gente mesmo não consegue fazer isso. Às vezes a gente briga com alguém e é difícil a gente voltar a ter paz, né? Mas essa paz, ela vem mediante um ato de fé e um arrependimento. E essa fé, essa paz, temos paz com Deus, significa temos unidade com Deus. E quando temos unidade com Deus, todo o pecado vai embora. Toda a mancha, ela é limpada pelo sangue de Cristo. E esse sacrifício de Cristo, que Ele derramou aquele sangue puro, aquele sangue imaculado, o Cordeiro de Deus, nos purifica e nos limpa de todo o pecado. E esse sacrifício, essa fé que nós temos, nos justifica perante Deus. Cristo olha para Deus e obviamente, uma analogia que eu estou fazendo aqui, e Ele fala, ó, o fulano aqui, ele está limpo. Ele teve o ato de fé, ele teve o arrependimento, ele reparou onde ele estava errando, ele mudou, então eu justifico ele por meio do meu sacrifício. E eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que ela retrata exatamente isso. Toda essa jornada, todo esse caminho, que está em Isaías 53. Eu gostaria de ler com vocês esse capítulo. Ele começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. E aqui ele está falando de Jesus, né? Jesus veio sem formosura, veio humilde, não tinha nem onde recostar a cabeça. Ele continua falando de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Essa passagem, ela resume tudo aquilo que nós falamos. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as vezes que fomos reincidentes, todas as vezes que fomos teimosos, todas as vezes que abandonamos voluntariamente a vontade de Deus, Ele levou sobre si todas essas iniquidades que nós cometemos. Ele foi oprimido, Ele foi afligido, Ele não reclamou, Ele não tentou fugir, Ele foi mudo, assim como a ovelha é levada perante os tosqueadores. E ao Senhor, Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por conta desse sacrifício injusto, digamos assim. Foi um sacrifício injusto, porque ele nada fez para que sofresse tudo isso. Todos os pecados do mundo, todas as iniquidades do mundo recaíram sobre os ombros de Jesus Cristo, naquele momento que ele estava levando a cruz. Tudo isso foi por nós, que voluntariamente abandonamos o caminho. Voluntariamente abandonamos o caminho. Quando a gente olha isso, a única vontade que a gente tem é chorar e se arrepender todo momento. Porque é muita ingratidão da nossa parte. Ele foi ferido por conta das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. Nós estávamos destinados ao castigo de Deus e agora temos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo tempo que ele passou aqui na terra, esse sofrimento que ele passou foi para que tivéssemos paz com Deus. Foi para que pudéssemos ser justificados por Cristo Jesus em Deus. E não há nada que a gente possa fazer que nos faça merecer tamanho sacrifício, tamanho amor. E esse sacrifício, esse andar, esse moer-se por nós ímpios, nos trouxe paz com Deus e nos traz novidade de vida, nos traz esperança. A palavra diz que Cristo é a esperança da glória. Então, na nossa vida, a esperança de termos uma vida eterna está em Cristo e somente nele. E essa novidade de vida está retratada lá em Romanos 6,4. Acho que é válido a gente ler também. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
a consequência, o efeito imediato e integral desse sacrifício é a novidade de vida. É a possibilidade de podermos viver com Cristo, possibilidade de termos paz com Deus. Porque ai daquele que sobrecair a ira de Deus. Ai daquele. A morte eterna é pior do que qualquer vida mal vivida. Tem um filósofo que diz que pior do que viver uma vida mal vivida é viver uma eternidade pior ainda, né? E aí ele usa o argumento lá de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, e ele fala assim, se não existe, eu e você estamos iguais, mas se existe, eu prefiro acreditar, que aí depois você vai chegar lá no fim e vai reclamar, né? Então, esse sacrifício, essa justificação, no meio do sacrifício de Cristo, nos traz paz com Deus, nos exclui deste castigo, que era o castigo eterno de Deus, e nos traz novidade de vida, por meio do trabalho da alma de Cristo. Eu achei muito interessante o trabalho da alma, né? Porque ele era Deus e ele era ser humano também. Então a gente imagina ele como ser humano, ele pensando, tudo isso aqui, todos esses seres aqui, todo mundo que está tramando isso contra mim, são frutos da obra do meu Pai. E eles estão se revoltando, e estão matando, e estão moendo a própria criação do meu Pai. Então o trabalho da alma, ou seja, agora esse trabalho vem de uma palavra em latim que significa um tripé que colocava o escravo assim, para açoitar o escravo. Então o trabalho da alma, o açoite da alma de Cristo, né? Esse trabalho da alma, mediante um ato de fé, como eu disse já, temos a vida eterna. E essa vida eterna ela só pode ser alcançada por meio de um ato de redenção diário que nós devemos ter com Cristo. O sacrifício de Cristo, ele deve refletir em um sacrifício diário nosso também. A gente nunca vai chegar nem perto do que ele fez por nós. O castigo de toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade foi colocado sobre os ombros dele. A gente nunca vai poder fazer nada que nem chegue perto do que ele fez por nós. Mas nós devemos, à medida do nosso alcance, também realizar um sacrifício diário, um trabalho da nossa alma, olhar o mundo, olhar as nossas conveniências, deixar elas de lado para poder seguir a vontade de Cristo. Porque eu imagino que, e eu começo falando por mim, tantas vezes a gente peca, a gente esquece dessa passagem de Isaías, por exemplo, né? Quanto que ele sofreu por nós, né? E a gente, por uma vontade, um desejo repentino, uma expectativa de algo que vai ser muito bom, a gente abandona isso, né? E a gente pensa assim, depois eu me arrependo, depois eu peço perdão. Mas o momento é agora, meus amigos, a gente não sabe o dia de amanhã. Em Romanos 8, versículo 1, ele retrata o que eu estava dizendo do efeito imediato desse sacrifício de Cristo. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui ele adverte a gente, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós, em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. E aí ele conclui de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui ele já inaugura um próximo tópico que eu vou abordar, que é essa questão de mortificar as nossas obras do corpo. Porque estávamos perdidos, estávamos extraviados, veio a lei, nos apontou nossos erros, nos constrangeu perante Cristo, e Cristo, perante o sacrifício dele, veio e nos justificou perante o Pai. Mas agora a gente necessita de um ato contínuo, de sacrificar os nossos desejos, sacrificar as obras do corpo. E esse sacrifício, ele mostra a nossa unidade com Deus. E essa unidade, ela vem por meio de uma análise diária das nossas condutas, por meio de um arrependimento, por meio da busca de uma santidade. E santidade não significa aquela santidade papal, aquela santidade eclesiástica, mas uma santidade, viver correto, escolher a justiça ao invés do pecado, mudar de atitude, voltarmos para aquele caminho que nós estávamos inicialmente. E para encerrar, gostaria de ler 2 trechos aqui novamente. Só antes eu vou fazer um adendo aqui que a gente leu. É interessante a gente frisar também essa questão da inclinação. Ele diz que se inclinarmos nosso corpo à carne, o nosso fim é a morte. Mas se inclinarmos nosso corpo ao Espírito, que é o Espírito que ressuscitou aquele que veio por nós, então certamente teremos vida eterna e paz. Vamos abrir em Romanos 6, versículo 11. Vou ler do versículo 10 aqui. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É legal aqui que ele fala assim, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Então, uma vez só foi necessário morrer pelo pecado. Mas viver, ele não fala viver uma vez só para Deus. Ele fala viver, vive para Deus. Ou seja, ele deixa aberto, é diário, é constante. E aí ele continua. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele continua no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, uma vez justificados, essa é a nossa atitude. Não podemos apresentar novamente, não podemos reincidir novamente nesse ciclo pecaminoso. A gente não pode entregar os nossos membros, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente como instrumentos da iniquidade. Mas nós devemos apresentar como vivos dentre mortos os nossos membros como instrumentos de justiça. E justiça, aqui, ele quer dizer como cristãos, de fato. Né? E já que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado que antes afligia a nossa alma, o nosso corpo, que era como uma nuvem que acompanhava todas as nossas atitudes, sombreando o nosso caminho, não deixando a gente ir para o lado certo, agora ele não mais nos domina, porque somos justificados por meio da graça, por meio do sacrifício e por meio do amor eterno, infinito e inalcançável de Jesus Cristo.
E para encerrar, o capítulo 8 de Romanos também, do versículo 12 ao 17. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui, ele já deixa uma mensagem para nós. A marca de filiação é o Espírito Santo. A marca da promessa de Deus, de herança, é o Espírito Santo. Então devemos viver conforme a vontade do Espírito Santo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aqui padecer significa abandonar tudo, todas as nossas práticas, deixar de lado todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, porque Ele não nos deu o Espírito para ficarmos presos e dominados pelo pecado. O sacrifício de Cristo já tirou essa corrente de nós. Agora nós recebemos um Espírito para andarmos em temor a Deus, andarmos em unidade, para que continuemos a exaltar essa unidade que nós temos com Cristo, essa paz que nós temos com Cristo. Porque o Espírito, como eu disse, é a marca, ele é a testificação da nossa filiação com Deus. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E mais uma vez, eu volto a falar daquele cenário anterior. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destinados ao castigo de Deus. E agora nós somos filhos de Deus. É uma mudança muito drástica. Que não tem um caminho curto. Não, é um caminho diário. É um caminho que vai nos alienar até o fim das nossas vidas. É um ato de fé, escoltado por um arrependimento, que nos gera um constrangimento perante a Deus e nos gera um arrependimento. E esse arrependimento abre portas ao Espírito Santo morar em nós. E essa moradia dele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos adotados. Somos co-herdeiros com Cristo. Aquele que morreu no nosso lugar. Aquele que tomou sobre si todas as nossas dores. Aquele que veio e sofreu uma morte injusta. Aquele que no momento da cruz não pensou duas vezes. Aquele que veio e nos amou acima do próprio corpo mortal dele. E ele tomou sobre si todas as nossas dores, para que pudéssemos ter paz com Deus e fôssemos justificados por Deus. E essa conduta diária que nós devemos ter deve nos levar a Deus e nos aproximar e avivar essa unidade que nós temos com Ele. Eu encerro essa pregação com uma frase também muito interessante, que é como um resumo de tudo que eu falei aqui. O centro da salvação é a cruz de Jesus, e a razão pela qual é tão fácil obter a salvação é porque ela custou muito a Deus. O centro da salvação é Cristo, o motivo da salvação é Cristo, mas ela custou tanto a Deus, Ele enviou o seu único Filho. Todo aquele que nele cresce, todo aquele que por um ato de fé e por um ato de redenção pudesse ter paz com Deus. E custou tão caro a Deus que a nós é gratuito. E por tantas e tantas vezes nós deixamos de lado esse sacrifício e escolhemos a injustiça, escolhemos a perdição, o extravio. Mas agora é a chance de nós, e eu digo a começar por mim, de nos arrependermos e lembrarmos de onde nós viemos, para que a gente possa dessa maneira valorizar onde nós estamos,
porque essa posição de filhos não nos era legítima até o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo vem para quebrar esse castigo, esse destino inicial que nós tínhamos, porque agora nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros da promessa, e a promessa é a vida eterna, e a esperança da vida eterna é Cristo. Amém. É isso.